No tema de hoje, identificando a deuses alheios, iniciemos lendo as seguintes definições. Emoção é uma reação complexa do cérebro ante a um estímulo externo, algo que vejo ou ouço, ou interno, pensamento, recordação, imagem interna. Oposto ao que se pensa, a emoção é algo passageiro, não permanente, que nos tira de nosso estado de acomodação, portanto, nos impulsiona a agir conforme ela. É mais intensa e dura menos tempo que os sentimentos. Por outro lado, os sentimentos têm uma duração mais longa, tanto em nosso corpo como em nossa mente. Surgem como o resultado de uma emoção que nos impressiona e que deixamos que influa sobre nós, adaptando-a em muitas ocasiões ao nosso comportamento habitual. Os sentimentos podem instalar-se e, consequentemente, dominar-nos se a nossa consciência der atenção ao pensar neles. Por exemplo, o medo é uma emoção que podemos converter em um sentimento. Além disso, é preciso um tempo para que um sentimento se forme. Como diz em Hebreus 12, do 14 ao 16. Segui a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado para que ninguém deixe de alcançar a graça de Deus, que brotando alguma raiz de amargura, vos estorve e por ela muitos sejam contaminados. E que ninguém seja fornicário ou profano, como Esaú, que por apenas uma comida vendeu a sua primogenitura. Agora analisemos estas duas definições a partir da ótica de Melquisedeque Lisbeth. Vemos que diz que emoção é uma reação ante a um estímulo externo, algo que vejo ou ouço. É muito importante lembrar o que nos disse a nossa mãe Cristo Lisbeth. Se você vive esta ordem, não tem nada com o que se preocupar. Não pode deixar que o que escute ou veja ao teu redor te mova a pensar ou a agir de uma maneira diferente da que te ensinamos. Nossa mãe diz isso porque isso é o que eu espero de vocês, que este mundo não os influencie a servir a outros deuses fora de mim. Cristo Lisbeth nos diz: no borrão e conta nova, os sofrimentos do passado foram esquecidos e ninguém se lembra mais deles. Novamente, a definição de emoção diz que a emoção é algo passageiro, não permanente, que nos tira de nosso estado de acomodação. Cristo Lisbeth nos diz que nada deve te tirar de seu eterno repouso e também nos diz: existe a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante dos três é o amor, porque permanece para sempre. E Deus é amor. Então, se temos claro o que os nossos pais nos dizem, os conceitos do mundo não devem nos afetar em nada. Continua dizendo a definição: a emoção nos impulsiona a agir conforme ela. E qual é a ação que devemos sempre ter em mente? Sim, o amor. Por isso a nossa mãe nos diz: com suas ações, vocês demonstram aos seus pais espirituais que sim nos honram e nos amam. Devemos nos assegurar de que somente esta ação esteja em nós. Desde a perspectiva do mundo, o amor é um sentimento, mas o que Cristo Lisbeth nos diz? O amor é uma ação. Continuemos. O medo é uma emoção que podemos converter em um sentimento. Cristo Lisbeth nos diz: o medo, a tristeza, a incerteza e a escassez que te leva à avareza? Esses deuses são alheios ao Deus verdadeiro? Qualquer coisa que te domine fora de nós é nosso inimigo e um Deus falso. Sabendo identificar bem essas emoções e sentimentos,
podemos agir facilmente com a sabedoria que os nossos pais Melquisedeque e Lisbete nos entregaram. Vejamos o que diz em Deuteronômio 11:16. Guardai-vos, pois, que vosso coração não se enfatue, que significa ser orgulhoso ou envaidecido, e vos aparteis e sirvais a deuses alheios, e vos inclineis a eles. Inclinar-se quer dizer escutá-los e obedecê-los, ou seja, estar debaixo de seu domínio. Vejamos o seguinte exemplo com a palavra intriga, e ajudemo-nos um pouco lendo o seu significado. Intriga: ação ou plano secreto entre duas ou mais pessoas para preparar ou manipular algo que normalmente supõe benefício ou prejuízo. Se analisarmos desde o ponto de vista espiritual, mesmo que não comentássemos com ninguém, se em nossa mente criamos intrigas, dando atenção aos pensamentos que a nossa mente carnal coloca, e vendo situações as quais não existem, isto poderia causar procederes que nos levam a maltratar as outras pessoas. E isso não agrada aos nossos pais Melquisedeque e Lisbete. Portanto, com muito amor, irmãos, recordemos que nós somos o templo do Deus vivo e não fazemos comentários, nem julgamos as coisas que vemos com olhos carnais, porque assim estaríamos agradando a mente carnal, e isso nos afasta de Melquisedeque e Lisbete. E devemos ter ainda mais cuidado se nesses pensamentos ou comentários envolvemos aos nossos santos irmãos. Agora vejamos alguns termos de sentimentos e emoções que também podem manifestar-se em ação, se dermos vida a esses pensamentos e emoções. Podemos identificá-los como deuses alheios. Sentir abandono, estar abatido, constrangido, chateado, abusado, aflito, agoniado, a agressividade, a alteração, amargura, angústia, ansiedade, ausentar-se das coisas de Deus, ter ciúmes, estar em concorrência, sentir-se confuso, sempre estar contra, sentir culpa, ser muito curioso, fofocar, estar decepcionado, deprimido, derrotado, desanimado, desconfiado, em desconsideração, desencantado, desesperado, desiludido, desmotivado, desorientado, sentir-se desprezado, ser destrutivo, desgostoso, dor, sempre duvidar, sentir-se ferido, o engano, irar-se facilmente, a inveja, sentir-se assustado, sentir-se aborrecido, fobia, sentir-se fracassado, fragilidade, frustração, ser impaciente, incompreensivo, inconformado, incrédulo, indiferente, instável, infeliz, sentir-se inferior, infiel, injusto, com inquietudes, insatisfeito, inseguro, insuficiente, intolerante, a intriga, a ira, lástima, luxúria, manipulação, melancolia, menosprezo, maus tratos, nostalgia, sentir ódio, impotência, orgulho, pânico, tristeza, preguiça, preocupação, prepotência, raiva, rebeldia, suspeita, rechaço, rancor, repúdio, ressentimento, resignação, solidão, teimosia, terror, timidez, traição, tristeza, turbação, ser indeciso, sentir-se vazio, vingança e vergonha, somente para nomear alguns. Tenhamos presente que pode ser que nos sintamos assim com nós mesmos ou com os demais. O prazer e desejo devem ser muito bem analisados, porque o nosso prazer e desejo está em agradar aos nossos pais e não aos desejos e prazeres carnais.
Assim mostramos que os deuses santos Melquisedeque e Lisbete vivem e somente a eles tememos com reverência. A nada e nem a ninguém mais. Recordemos o que diz a nossa mãe. Que beleza é viver no temor de Deus, que é respeitar seus pais espirituais em todo momento. Vejamos 2 Coríntios 7:1. Assim que, amados, pois que temos tais promessas, limpemo-nos de toda contaminação de carne e de espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Melquisedeque e Lisbete. É claro que assim como o amor é o mais importante para vencer a tudo, o medo pode se converter no pior de todos os deuses alheios e, sem nos darmos conta, pode ir se formando em nossas mentes, se não velarmos. Recordemos que devemos ser mansos ou inofensivos, mas astutos, tendo a habilidade de identificar todos os pensamentos. Assim podemos estar tranquilos, pois os nossos pais nos dão as armas para contra-atacar, porque Melquisedeque e Lisbete desejam que nem por um segundo tenhamos pensamentos de medo. Se analisarmos bem os termos anteriores, em sua maioria vêm acompanhados de algum medo. Vejamos exemplos para compreender melhor. Estar sozinho. Esse contempla vários termos como solidão ou desproteção, entre outros. Não conseguir o que se deseja, que seria manipulação. Querer ter a razão, seria teimosia. Deixar de ser querido. Este medo pode converter-se em ciúmes, entre outros tantos. Aqui lembramos que a nossa plena confiança está em Deus Melquisedeque e Lisbete, e que cada um de nós é responsável por seus pensamentos e ações perante eles. Recordemos que a tentação é a função de Satanás, e essa tentação inclui todos os deuses alheios mencionados, e é a nossa tarefa não nos deixarmos vencer. Vejamos sobre a tristeza, em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, que é segundo Deus, conduz a um arrependimento que resulta na salvação, e não há nada que lamentar. Essa tristeza faz com que os humildes mudem os seus pensamentos e conduta e que peçam perdão a Deus. Mas a tristeza do mundo produz a morte, porque não há resultado de salvação para o mundo sem a justiça de Deus Melquisedeque e Lisbete. Em que concordam o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos o templo do Deus vivente, Melquisedeque e Lisbete. Como eles disseram, viveremos com eles e caminharemos entre eles, referindo-se aos humildes, amadores da santidade de Deus. Seremos seu Deus Pai e Mãe, e eles serão nosso povo. Portanto, o Senhor Cristo Lisbete acrescenta: saiam do meio deles e apartem-se, referindo-se aos ímpios que não se agradam em viver na santidade de Deus. Não toquem em nada impuro, e eu os receberei. Aqui quero brevemente compartilhar minha experiência pessoal como exemplo. Nos manás, o borrão e conta nova, e como pedir ao nosso Pai da forma correta, fui sacudida grandemente. E fiquei triste, porque me dei conta de que realmente não estava sendo 100% obediente, como você nos diz. Eu sabia, entendia, mas estava longe de aplicar realmente em tudo na minha vida. E te peço perdão por isso. Coloco a minha vida em tuas mãos e me disponho, em corpo e mente, a trabalhar em cada mudança que devo realizar. Agora, depois disto, o meu irmão mais velho queria que eu saísse da tristeza que produziu em mim arrependimento para entrar em uma tristeza que não era boa, colocando pensamentos do tipo: já perdeu a oportunidade e já não pode fazer nada, e queria imputar-me isso. Mas como se trata de uma ação, disse: olhe, preciosa irmã mais velha, não sou eu, nem são as minhas forças,
é Melquisedeque Lisbete, e eles nos amam. Portanto, você pode trazer qualquer pensamento à minha mente, mas somente acredito no que Melquisedeque Lisbete diz, nossos criadores. E eles me deram a oportunidade de me corrigir, e não falharei jamais. Agora, nossa tarefa é analisar quais destes sentimentos ou emoções estamos permitindo em nossa mente por diversas situações. Ao identificá-los, sabemos que Melquisedeque Lisbete diz: te ajudamos dando as armas que necessita para vencer todo pensamento mau que venha à tua mente. Desta maneira é que pouco a pouco, mas sem pausa, vamos substituindo todo o mal pelo que é agradável ao nosso Deus Melquisedeque Lisbete. Vejamos alguns bons pensamentos, frutos do amor dos nossos pais: aceitação, acompanhamento, afeto, agradecimento, entusiasmo, alegria, alívio, amabilidade, amor, apoio, aprovação, harmonia, arrependimento sincero, benevolência, bondade, calma, carinho, proximidade, compaixão, compreensão, compromisso, concentração, confiança, consideração, consolo, contentamento, cuidado, bem-estar, dignidade, empatia, entusiasmo, igualdade, esperança, estima, exaltação, felicidade, fervor, fidelidade, firmeza, fortaleza, generosidade, gozo, honestidade, honorabilidade, humildade, júbilo, justiça, lealdade, liberdade, sucesso, motivação, otimismo, paciência, paz, sentir-se parte, plenitude, pudor, regozijo, respeito, satisfação, segurança, serenidade, simpatia, sujeição, submissão, temperança, ternura, tolerância, tranquilidade, unidade, valentia e valorização, para nomear alguns. Vejamos outro exemplo: concentração, estado da pessoa que fixa o pensamento em algo, sem distrair-se. Este é muito importante quando estamos na ceia que os nossos pais nos preparam, semana após semana, com amor eterno. Antes de tudo, tenhamos presente o que nossa mãe nos diz: eu te ajudo a destruir todos esses deuses que não te deixam reinar totalmente em tua mente. Agora, assim como analisamos todos esses deuses alheios, analisemos bem tudo o que agrada aos nossos pais para alcançar a plenitude. E nossa mãe nos disse: ter a plenitude de Deus resulta em uma vida sã, próspera, feliz, alegre em paz e repouso? Lembremos o que os nossos amados pais disseram em exortação, de modo que não esqueçamos. Você não pode estar com vícios que te dominam, maltratando ao teu cônjuge, ou aos teus filhos, ou falando palavras profanas e imundas, nem fazendo piadas sujas. Não pode ser desrespeitoso. Se você é assim, te garanto que o rei e a rainha não estão em tua mente. Eu vim, limpei e adornei tua mente, mas não podemos ocupar teu templo. Isso é o que Satanás quer, que nos esqueçamos do que os nossos pais espirituais nos ensinaram e que falhemos com eles. Não é levianamente que a nossa mãe Lisbete nos ensina que devemos ouvi-la todo o tempo, em louvores, testemunhos e manás. E se nos custar um pouco memorizar ou lembrar, então é que devemos estar mais atentos a estes detalhes. Recordemos o sábio conselho de nossa amada mãe Cristo Lisbete:
Se me escuta bem, saberá o que fazer e o que dizer em cada momento. Eu sou teu verdadeiro pastor, que te disse que tenha coragem e firmeza, que não tenha medo nem desanime, porque eu, teu Senhor e Deus, estarei contigo aonde quer que vá, e te demonstrei isso. Concluamos com mais palavras de nossa ajuda idônea, Cristo Lisbeth. Vocês são seres muito especiais, são as primícias que estão coladas à videira verdadeira, por isso exigimos tanta excelência, porque são de nossa linhagem, nossa imagem e semelhança. Alegrem-se vocês, os justos, regozijem-se no Senhor Melquisedeque Lisbeth. Cantem com júbilo, todos vocês, os retos de coração. E outra vez, alegrai-vos, ó justos, em Jeová Melquisedeque Lisbeth. Nos íntegros e puros é formoso o louvor. Aclamai a Jeová Melquisedeque Lisbeth com harpa. Cantai com saltério e instrumento de 10 cordas. Cantai cântico novo. Fazei o bem. Tocai com júbilo, porque reta é a palavra de Jeová Melquisedeque Lisbeth, e toda a sua obra é feita com fidelidade. Alegremo-nos, irmãos, pois estamos com Deus Melquisedeque Lisbeth, o Deus vivo para sempre. Amém. Aleluia!